Bom, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar uma questão fascinante. Sabe aqueles momentos em que as nossas próprias mentes parecem, sei lá, trabalhar contra nós? Pois é, nós vamos desvendar os mistérios da neurobiologia por trás disso, de um jeito bem direto e revelador. A nossa grande pergunta de hoje é por que, de vez em quando, a mente humana fica presa num estado de medo constante, ou numa tristeza profunda daquelas que paralisam a gente? E olha, o ponto de partida aqui não é encarar a saúde mental como uma falha pessoal ou falta de força de vontade, nada disso. É ver tudo como um quebra-cabeças biológico super complexo e intrigante que a ciência, felizmente, está cada vez mais craque em resolver. Para entender esse quebra-cabeças, o nosso roteiro vai ser o seguinte: primeiro, uma introdução básica, depois, o cérebro ansioso seguido pelo cérebro depressivo. Aí vamos explorar a chamada janela de tolerância e fechar com chave de ouro falando sobre o poder da neuroplasticidade. Vamos lá? Começando com a seção 1, Introdução, além do estigma. A primeira coisa que a gente precisa estabelecer logo de cara é que o funcionamento mental é absolutamente inseparável do nosso funcionamento físico. Mente e corpo conversam o tempo inteiro, formando um sistema biológico único, sabe? Dá uma olhada na dimensão global desse impacto que muitas vezes fica escondido pelo estigma. A Organização Mundial da Saúde traz um dado que é um baita alerta. A estimativa é que 450 milhões de pessoas sofram de transtornos mentais. Isso mesmo, 450 milhões. E isso acontece por causa de uma mistura incrivelmente intrincada de fatores genéticos, biológicos, sociais e ambientais. Ou seja, as doenças mentais não são eventos isolados ou raros, elas são manifestações muito presentes na condição humana como um todo. E isso nos leva à seção 2, o cérebro ansioso, a nossa sobrevivência em alerta máximo. Aqui, a gente vai se apoiar nas pesquisas do neurocientista Joseph Ledoux sobre aqueles sistemas de defesa super antigos que habitam o nosso cérebro. O pulo do gato aqui é entender esse conceito de circuitos de sobrevivência. Basicamente, o cérebro ansioso é movido por um circuito de defesa, processado lá na amígdala cerebral, que simplesmente entra em curto-circuito, trabalhando em sobrecarga. Essas redes foram desenhadas pela evolução para detectar ameaças, e quando elas disparam, a defesa biológica passa por cima de qualquer lógica. A prioridade número 1, 2 e 3 passa a ser uma só: sobrevivência imediata. E o que acontece no organismo é uma verdadeira cascata. Basta a biologia detectar uma ameaça para o corpo inteiro ser inundado na mesma hora. A gente vê a ativação de neuromoduladores, respostas hormonais a 1000 por hora, tipo uma enxurrada de cortisol e reações fortíssimas no sistema nervoso autônomo. É a biologia se armando até aos dentes para lidar com o perigo de vida ou morte, inundando todas as nossas vias sensoriais de uma vez só. Mas e quando isso dura muito tempo? Aí entramos no famoso loop do medo. A liberação massiva desses hormônios de estresse bagunça a forma como a gente processa as informações, forçando o cérebro a focar absurdamente em qualquer coisinha que pareça uma ameaça no ambiente. É uma profecia autorrealizável, entende? A agitação física avisa o cérebro de que há um perigo crônico e o cérebro, em resposta, mantém o corpo preso nesse estado de alerta e hipervigilância constante. Um ciclo sem fim. Agora, virando a chave, vamos para a seção 3, que é o extremo oposto, o cérebro depressivo, também conhecido como a lente sombria. Para destrinchar isso, a gente vai usar um modelo cognitivo pioneiro criado pelo psiquiatra Aaron T. Beck. Aqui, a gente esbarra na famosa tríade cognitiva do Beck. Pensa nisso como colocar um par de óculos com lentes super escuras, que filtram a realidade de um jeito extremamente pessimista. A mente cria uma visão engessada e negativa em 3 frentes principais. Primeiro, uma visão sobre si mesmo, trazendo um sentimento profundo de inadequação. Segundo, uma visão do mundo, encarando cada pedacinho do dia a dia como um fardo insuportável. E terceiro, uma visão do futuro, com aquela crença pesada de que o sofrimento nunca, jamais vai acabar. Tem uma frase do Beck que diz o seguinte: o paciente depressivo distorce sistematicamente as suas experiências de forma negativa. E olha, prestem muita atenção na palavra sistematicamente. A gente não está falando de uma tristeza passageira. É uma falha profunda e sistemática no processamento de informações. A mente deprimida pega os fatos do dia a dia e costura tudo ativamente para que eles encaixem perfeitamente numa conclusão ruim que já estava pronta na cabeça. Perde-se a capacidade de considerar alternativas lógicas que doeriam bem menos. E esse tipo de pensamento repetitivo e absolutista ocupa tanto espaço, mas tanto espaço, que gera consequências físicas muito reais, como a inibição psicomotora. É, literalmente, o sistema desligando a chave geral.
O corpo entra num colapso energético absurdo. A apatia toma conta, vem uma fadiga constante, uma baita dificuldade de concentração. É o reflexo de uma crença interna de que tudo vai dar errado, fazendo com que a própria biologia adote um estado de suspensão física. Quando a gente coloca esses dois estados extremos lado a lado, o contraste lá no cérebro é impressionante. De um lado, a ansiedade é o puro caos, uma tempestade incontrolável gerada pela excitação biológica extrema e a sobrecarga da amígdala. Do outro lado, a depressão é a rigidez em pessoa, uma paralisia, um deserto congelado de baixíssima excitação marcado pela estagnação do corpo e da mente. São opostos exatos, mas, no fim das contas, são lados da mesma moeda do sofrimento. Então, como a gente conecta padrões tão opostos numa explicação só? É o que a gente vai ver agora na seção 4, a janela de tolerância, o rio da integração. Para isso, vamos usar a estrutura brilhante da neurobiologia interpessoal, criada pelo pesquisador Daniel J. Siegel. A anatomia de como a gente regula tudo isso é traduzida pelo famoso modelo do cérebro na mão do Siegel. Faz de conta que a sua mão é um cérebro. O polegar dobrado no meio representa a amígdala e as regiões mais profundas e instintivas das emoções. Já os dedos dobrados por cima do polegar são o córtex pré-frontal. Quando a gente está com a saúde em dia, esse córtex abraça, monitora e regula todos aqueles impulsos emocionais fortes que vêm lá de baixo. É um sistema totalmente integrado. E aí entra uma metáfora que é simplesmente maravilhosa que o Siegel chama de rio da integração. A ideia é que a saúde mental não é estática, ela é um fluxo. Imagina que a gente está navegando bem pelo centro de um rio, com todas as partes do cérebro conectadas, trabalhando em harmonia. Mas o que acontece quando a gente passa dos nossos limites de tolerância fisiológica? Bom, se a gente é jogado para uma das margens desse rio, a gente bate de frente com o caos, com a hipervigilância, com a ansiedade. Se a gente bater na margem do outro lado, a gente encalha na rigidez, naquele congelamento da depressão. Então, o caminho da cura envolve sempre ajudar o nosso sistema a voltar a navegar em segurança por esse fluxo central do rio. E é exatamente assim que a gente chega na solução, na nossa seção 5, o poder da neuroplasticidade e como reescrever a mente. Baseado puramente na ciência, a gente vai entender como a própria biologia física do cérebro tem as engrenagens perfeitas para a cura. Olhando para aquele relatório da OMS, a gente destaca o trabalho fenomenal do Eric Kandel, que até ganhou o Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000. O trabalho dele provou algo que na época foi uma verdadeira revolução. Cada vez que a gente aprende algo novo, cada nova experiência ou mudança de comportamento altera de forma física e literal a estrutura e as conexões das nossas sinapses. Ou seja, o cérebro esculpe a si próprio. Nós chamamos essa maravilha de plasticidade sináptica. A grande libertadora revelação da ciência moderna é que o formato do cérebro não é, de jeito nenhum, uma sentença fixa. Aqueles circuitos que prendem a gente na tempestade da ansiedade ou na paralisia da depressão podem absolutamente ser religados ao longo da vida se a gente usar as estratégias certas. O cérebro cria novas sinapses para acomodar esse aprendizado de regulação emocional, enquanto as velhas ligações defensivas vão perdendo a força progressivamente. Sensacional, né? E é com essa constatação profunda que a gente encerra a nossa explicação de hoje. Pensa só, se o funcionamento interno e até as ramificações físicas do cérebro são remodeladas todos os dias, com cada nova experiência, como é que nós vamos moldar e integrar os nossos caminhos neurais a partir de hoje? Fica aí essa provocação para a gente refletir juntos. Muito obrigado por acompanharem essa nossa imersão na mente humana.